Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para mais uma videoaula de história. Sou a professora Damiana e que hoje, a nossa videoaula de hoje será uma revisão do assunto da videoaula passada, que vai o iluminismo, que a gente vai destacar da página 36 até a página 38. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula e vamos para os nossos slides. Aqui nós temos videoaula de História, capítulo 2, o Iluminismo, destacando as páginas 36 a 38, revisando, que vamos fazer uma revisão, uma retomada do que vimos na videoaula passada, e que aí nós estamos vendo uma imagem sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto, iluminismo. Aqui nós temos aqui um quadro, o conceito, que serviu de base para a contestação que levaram à queda do antigo regime. Antigo regime é como estava organizada a sociedade europeia neste período. A monarquia absolutista, com o rei com o poder todo em suas mãos, e que também o rei tinha esse esquema sobre o iluminismo século XVIII. Aí tem serviu de base para a contestação que levaram à queda do antigo regime. O antigo regime era como estava organizada a sociedade europeia neste período do século XVIII. Por exemplo, monarquia absolutista, o rei governava com o poder todo em suas mãos, centralizava o poder, os privilégios de dois grupos que se destacavam aí, os nobres e os membros da Igreja Católica. Então, por isso que os filósofos iluministas, esses estudiosos, eles criticavam, faziam críticas ao absolutismo, esta forma do rei governar com o poder todo em suas mãos, sem o povo participar, os privilégios da igreja, e que isso aí junto era o chamado antigo regime. Por isso que eles defendiam que o pensamento racional, que a base do conhecimento fosse a razão baseada na ciência. Aí nós estamos vendo aí também alguns filósofos iluministas, Montesquieu, como nós vimos na aula passada, que vocês leiam aí, chama a atenção que vocês façam a leitura da página 36 no nosso livro didático. Montesquieu, ele vai escrever o Espírito das Leis e ele vai criar o que? A divisão dos poderes. Aí por isso que tem o equilíbrio entre os poderes. Cria uma sociedade regida por três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Rousseau, ele fazia severas críticas a quê? A propriedade privada e também as desigualdades. E ele dizia que o poder, ele acreditava que o poder tinha origem no povo e somente o povo seria legítimo exercido em seu nome. E só o poder deveria ser exercido em favor do povo. Voltaire, ele defendia, ele fazia severas críticas à Igreja Católica e ele defendia a liberdade de expressão, que as pessoas pudessem dar o seu pensamento e não serem punidas por isso. Assim também como ele defendia a liberdade religiosa, que as pessoas pudessem escolher
cultuar a religião que quisesse, que desejasse, sem por isso serem punidas. Então, Voltaire fazia severas críticas à Igreja Católica e que a sua principal obra é Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas, que ele escreveu quando ele foi exilado na Inglaterra. Por conta de perseguições, ele vai ser exilado na Inglaterra. John Locke, que a gente ainda não viu, mas que nós vamos ver com mais detalhe na próxima aula, ele é o pai do liberalismo político, a teoria do contrato social e do empirismo. E aí a gente vai destacar mais detalhado na próxima videoaula. René Descartes, que a gente já viu, um método dedutivo, a dúvida, né, para alcançar a verdade. Era preciso que duvidar, saber o porquê, duvidar para se chegar à verdade baseada na ciência. A sua famosa frase é: penso, logo existo. Por isso que as pessoas têm que pensar, mas o pensamento voltado na ciência com pensamento racional. Denis Diderot, que criou, juntamente com Daubaté, a enciclopédia. Para que foi criada a enciclopédia? Para divulgar o pensamento iluminista e as ideias racionais, para que o povo pudesse ter o conhecimento. Porque a enciclopédia reúne uma diversidade do conhecimento, criada no período aí iluminismo, século XVIII. Vamos ver aqui alguns filósofos iluministas. Aí nós temos um dos percursores do iluminismo. Defendia a liberdade de consciência, a tolerância religiosa e o direito de cada um escolher sua própria religião. Ele argumentava que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Aí vai ser quem? John Locke. Aí temos assim: tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Nós estamos falando de quê? De Voltaire. Aí nós temos aqui Rousseau, defendia a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano, só o povo tem o poder. Assim, para esse pensador, esse filósofo, se o governo escolhido por um povo não estiver representando o povo, não só pode, como deve substituí-lo. Portanto, defendia a ideia de democracia já nesse período. Rousseau. Montesquieu foi quem difundiu a teoria da divisão para administrar o país e executar as leis. Ele vai difundir o que é a divisão dos poderes, poder legislativo para elaborar e aprovar as leis, o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos, e o legislativo para administrar, legislar. Montesquieu. Renan Descartes ocupou-se com mais a ciência do que com a filosofia. Um dos precursores do iluminismo defendia a liberdade de consciência e a tolerância religiosa e o direito de cada um escolher sua própria religião. Ele argumentava que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Aí é John Locke. Abaixo de John Locke, defendia a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano, tem o poder. Assim, para esse pensador,
se o governo escolhido por um povo não o estivesse representando, o povo não só podia, como deve substituí-lo. Portanto, defendia a ideia de democracia. Rousseau. Renan Descartes ocupou-se mais com a ciência do que com a filosofia, porém defendia que era necessário obtermos um conhecimento claro e seguro de tudo que é útil à vida, e foi na matemática que encontrou o conhecimento claro e seguro para se utilizar do método racional, pensamento da razão, para o pensamento chegar na verdade. E a sua famosa frase é: penso, logo existo. Voltaire tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. E ele vai escrever as cartas inglesas ou carta filosófica. Ele defendia o que? A liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Montesquieu foi quem vai difundir a teoria da divisão dos poderes em três, ou seja, executivo para administrar o país, o estado ou município e executar as leis. Legislativo para elaborar, fazer as leis e aprovar as leis. E o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Aí, então, nós vimos os filósofos iluministas e o resumo do seu pensamento, do que defendiam, e que vocês leiam mais atentamente a página 36 no nosso livro didático. Nós temos aí as questões. Questão 1 e questão 2, que vocês irão copiar e responder no caderno. Questão 1. Defina com suas palavras o que foi o iluminismo. Você vai conceituar, vocês vão dizer com as palavras de vocês o que foi o iluminismo. E o 2. Qual era o objetivo da enciclopédia? Nós vimos que o iluminismo foi um movimento social, intelectual e filosófico da Europa no século XVIII. Criticava o antigo regime e que esse movimento foi apoiado pela burguesia. Qual era o objetivo da enciclopédia? O objetivo da enciclopédia era o quê? Reunir uma diversidade de conhecimento para atingir as classes populares, para atingir o povo, para que o povo tivesse conhecimento, mas o conhecimento baseado na razão, sem estar mais atrelado à explicação dada pela religião, pelo misticismo. E que eu chamo a atenção de vocês também, que vocês se atentem aqui para a página 38, onde tem assim, o iluminismo e religião. No século XVIII, a gente viu que a Igreja Católica, ela vai ser alvo das críticas, né, dos pensadores iluministas, e que esses criticavam o quê? Criticava a superstição, o fanatismo e a intolerância religiosa, porque existia muita intolerância, e acreditava que era o quê? Eram os principais obstáculos à construção de um mundo melhor e mais racional. Por isso que os filósofos iluministas também pregavam a construção de um mundo melhor. Por isso que o lema do iluminismo também era liberdade, igualdade e fraternidade, que vai ser também o lema da Revolução Francesa, que esse assunto nós vamos ver em outras aulas. E que outra crítica feita pelos iluministas
era o que? A respeito à liberdade de pensamento. Eu já disse que as pessoas tinham que dar sua opinião sem estar voltado para os dogmas religioso. Dogmas quer dizer o quê? O conjunto de princípios estabelecido como verdade. E que também os iluministas pregavam que a liberdade de pensamento e que tinha como objetivo essa liberdade de pensamento formar uma sociedade esclarecida, por isso que pautada na razão, pautada na ciência. Voltaire, né, foi um dos maiores críticos dos dogmas religiosos, por isso que ele fazia crítica à Igreja Católica e que defendia também, ele dizia que a religião era culpada pelos males da sociedade francesa. Voltaire acreditava que a razão deveria substituir a superstição cristã. Além disso, condenava a intolerância da igreja, que motivava guerras e, consequentemente, causava mortes e destruição. Que vocês deixo também que vocês leiam a página 38. Então, turma, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês façam a atividade e copiem as questões no caderno e respondam. E leiam também, releiam também. Os que tiverem o livro, vão ao livro e leiam. Da página 36 até a página 38, que foi a nossa videoaula de hoje. E também espero que vocês fiquem bem. Até o nosso próximo encontro.